Olá, boa tarde para você. Mais de 468 mil cestas básicas do programa Brasil Fraterno serão entregues hoje a comunidades tradicionais na cidade de Belém, no Pará. O presidente Jair Bolsonaro participa dessa entrega, que contou com investimentos de mais de 65 milhões de reais do governo federal para atender mais de 170 mil famílias. Acompanhe ao vivo com a gente a entrega das cestas de alimentos. Fará uso da palavra o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Boa tarde. Vou falar bem objetivamente, bem rápido. Nós estamos aqui hoje, é um ponto muito importante. Já é a 6ª vez que a gente vem ao Pará, nesses 2 anos e 3 meses. E hoje é um dia relevante porque a Caixa está abrindo 16 agências no estado do Pará, todas as agências com mais de 40 mil habitantes. E nós também estamos conversando agora, porque tem mais 50 cidades com mais de 20 mil habitantes, então poderemos ter mais agências sendo abertas. Um ponto importante aqui no Pará também é que a gente acabou de anunciar 100 milhões de reais que serão investidos na manutenção de parques. Então, quando a gente está falando de preservação da natureza, antigamente a Caixa Econômica patrocinava times de futebol, porque não há essa necessidade, e hoje a gente vai patrocinar por ano 100 milhões de reais em pelo menos 5 parques aqui no estado do Pará. E outro ponto importante é o investimento nas micro e pequenas empresas. 350 mil micro e pequenas empresas foram beneficiadas por esse investimento do governo federal, e nós temos aqui 15% sendo investidos em turismo. O Gilson sempre reforça isso. Então é a Caixa, o banco de todos os brasileiros, e também com resultado histórico, reforçando que a Caixa nunca teve tanto lucro, e por causa disso que a gente pode investir 100 milhões de reais no meio ambiente por ano, pode também abrir agências, contratar pessoas, são 7,7 mil novos empregados que nós estamos contratando, é um número relevante aqui no estado do Pará. Então, acho que do ponto de vista da Caixa Econômica Federal, nós estamos sempre onde o Brasil precisa, e é um banco que está no momento mais sensível, pagando de novo o auxílio emergencial, inserindo 38 milhões de brasileiros que antes não tinham conta em banco e hoje não precisam pagar 20% ao mês, que antigamente era a taxa que era cobrada das pessoas que não tinham contas em banco. Então, presidente, eu acho que esses são os pontos mais importantes: investimento no meio ambiente, investimento nas pessoas mais humildes, investimento nas micro e pequenas empresas e, como consequência, lucros recordes como nunca houve, investindo na sociedade brasileira. Muito obrigado. O presidente da República faz entrega simbólica de alimentos ao senhor Sérgio Luiz Fernandes dos Anjos e Dona Maria da Conceição, residentes de Moaná, Marajó, acompanhado do ministro da Cidadania, João Roma, e da secretária executiva de programa Pátria Voluntária, Adriana Ramos Pinheiro. Ouviremos a seguir o ministro do Turismo, Gilson Machado. Muito boa tarde a todos. Eu quero saudar o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Quero também saudar o general Augusto Heleno, saudar o governador do Pará, Helder Barbalho,
ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Saudar o ministro João Roma da Cidadania. Parabenizá-lo por essa entrega tão significativa aqui no estado do Pará. O ministro da Educação, Milton Ribeiro. Saudar o general Eduardo Pazuello, o general Ferreira, da EBSERV, também aqui presente, o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, o senador Zequinha Marinho, o deputado Celso Sabino, deputado delegado Éder Mauro, deputado Joaquim Passarinho, deputado Vavá Martins, presidente do Banco da Amazônia, o BASA, Valdeci José. Muito boa tarde a todos, é uma honra fazer parte dessa missão e um dos principais destinos turísticos do nosso país. Para algumas entregas que com certeza farão a diferença na vida dos paraenses. Resultado de muito trabalho e de um governo itinerante, um governo que viaja o Brasil todo, enquanto antigamente as coisas do Brasil eram decididas ao pé da Torre Eiffel, tomando champanhe, comendo caviar e conhecendo o Brasil pelo YouTube. O presidente Bolsonaro viaja ao Brasil todo com os seus ministros e resolve as coisas. Pela primeira vez, nós temos um governo itinerante, um governo que faz as coisas para o brasileiro, como aqui, através do Fundo Geral do Turismo, nós vamos entregar o cheque simbólico ao BASA de 128 milhões de reais para socorrer as empresas de turismo num momento tão difícil como estão passando. Antigamente, isso é preciso ser dito, o dinheiro do Brasil ia para outros países, para Cuba, para Venezuela, para Argentina, para África, para a Casa da Peste, e agora está aqui, sendo investido no nosso país. Temos sim a melhor condição de retomada que um país já teve com o turismo, principalmente porque o PIB do turismo no Brasil pode ser mais importante ou tão importante quanto o PIB do agronegócio. Temos apenas 8% do PIB nacional oriundo do turismo. E no período pós-pandemia, o turismo de natureza é o que vai ser mais procurado no mundo. E ninguém se compara ao nosso país. Temos uma Amazônia preservada, sim. 84% da Amazônia está intocada. Isso precisa ser dito, isso precisa ser mostrado, isso precisa ser passado a limpo por vocês da imprensa. Ajudem o nosso país, não denigrem a imagem do nosso país no exterior. Somos um país que temos uma energia limpa, que não polui. O único país no mundo com 6 biomas: Pantanal, Pampas, Mata Atlântica, Amazônia, Caatinga, Cerrado, e ainda temos a nossa Amazônia Azul. E o estado do Pará se insere nesse cenário. Como não admirar as belezas de Alta do Chão, da Ilha de Marajó, de tantos outros destinos? Como não admirar a cultura paraense, o calypso de Chimbinha, de Joelma, tantos ritmos que foram feitos aqui no Pará e se tornaram sucessos mundiais. Vamos sim fidelizar o turista brasileiro que viaja dentro do Brasil, que antes ia para o exterior, e no período da pandemia, em torno de 11 milhões de brasileiros, mais do que a população de uma Suíça, estão viajando aqui dentro do Brasil. Aqui no Pará, liberamos nos últimos 2 anos mais de 25 milhões de reais em obras de infraestrutura com o governo Bolsonaro. Trabalhamos também para aumentar a conectividade aérea. E vamos sim fazer do turismo uma realidade. O horizonte, presidente Bolsonaro, deputado Éder, é promissor para o turismo. Hoje no Brasil, nós temos 147 novos hotéis sendo feitos, contando com a retomada do turismo, 6,1 bilhões de reais investidos. Aqui na região norte, presidente Bolsonaro, eu fui com o ministro Tarcísio para o leilão dos aeroportos em São Paulo.
E na chegada do local do leilão, uma repórter perguntou: vocês estão muito confiantes, né? Até com ar sarcástico. Como é que vocês vão vender aeroporto numa pandemia, numa crise dessa? Aí eu disse: aguarde o resultado que a gente conversa. 18 vezes o lance mínimo. Aqui na região norte, os aeroportos daqui tiveram um incremento de 777% do valor mínimo. O que era esperado arrecadar 47 milhões, arrecadamos quase 480 milhões aqui na região norte. Vamos sim lutar por mais emprego no nosso povo. Somos um governo de resolução. Somos um governo que acabou entre os ministros a empurroterapia. Aqui todo mundo se ajuda. Aqui a gente luta contra os burococos, que é o maior câncer que o Brasil tinha, a quantidade de burocracia que engessava o nosso país. Conte com a gente, conte com o governo do presidente, que não é sofisticado, não se apegou à liturgia do cargo, um homem que não perdeu a sua essência com o poder, que eu conheço desde 2003, não é homem de frases feitas e não joga para a plateia. Um homem incorruptível, cristão e verdadeiramente patriota. Muito obrigado, presidente. Neste momento, o ministro do Turismo, Gilson Machado, entrega ao presidente do Banco da Amazônia, Valdeci José de Souza Tosi, o cheque do Fundo Geral de Turismo, Fungetur, no valor de R$ 128 milhões. O Fungetur é mecanismo de crédito ao setor de turismo e tem como objetivos o aperfeiçoamento dos serviços prestados ao turista e a expansão das oportunidades de novos negócios no setor, com geração de emprego e renda. Convidamos a fazer uso da palavra o ministro da Cidadania, João Roma. Boa tarde, senhoras e senhores, presidente Jair Bolsonaro, meus colegas ministros, Gilson Machado Neto, general Heleno, ministro Milton da Educação, ministro Queiroga da Saúde, que vem vencendo essa pandemia que veio nos assolar, mas o povo brasileiro é forte e nós vamos sim superar esse momento de dificuldade. Prezado senador Zequinha Marinho, deputado Celso Sabino, deputado Éder Mauro, deputado Joaquim Passarinho, deputado Priante, deputado Júnior Ferrari, deputado Vavá Martins, meu partidário, todos colegas da Câmara de Deputados que estavam cerrando fileira pelo bem do Brasil, e em especial a minha querida amiga deputada Aline Gugel, que aqui nos abrilhanta, ela que é do Amapá e participa dessa iniciativa, presidente, pois lá no Amapá ela também tem sido uma guerreira e nos ajudado nessa logística para que esse alimento chegue no seu destinatário final, que é a população em vulnerabilidade e aqueles que mais precisam. Essa semana, amigos e amigas, o nosso Brasil fez aniversário. Dia 22 foi o dia da chegada dos portugueses. E um dia antes, dia 21 de abril, a nossa capital, Brasília, também fez aniversário. Em homenagem ao seu fundador, Juscelino Kubitschek, eu cito aqui uma frase do ex-presidente Juscelino que dizia: em tratando-se do Brasil, o otimista pode até errar, mas o pessimista já começa errando. E nós vamos sim vencer essa pandemia e orgulhar o povo brasileiro, porque o Brasil merece mais, merece a atitude dos seus líderes e merece atenuar o sofrimento do seu povo. O Ministério da Cidadania, presidente Roberto Jefferson, é o braço social do governo Bolsonaro. É pelo Ministério da Cidadania que se executa o BPC, que se executa o Bolsa Família, que se executou o maior programa de renda do país, do mundo inteiro, que é o auxílio emergencial. Só no ano passado foram 294 bilhões de reais. Isso representa mais de 10 anos de execução do programa Bolsa Família. E isso, nas palavras do presidente, isso é um alento para a nossa população que mais sofre. Todo mundo está sofrendo com a pandemia, mas nós sabemos que existem brasileiros que estão sofrendo ainda mais. Dizer fique em casa para aquele que está debaixo de uma telha brasilite, num barraco, sem ter como ganhar o sustento da sua família, é coisa bem diferente. E nós estamos aqui para atenuar também
as consequências nefastas desse travamento, que é a fome. A fome não espera, a fome dói, a fome é um ato de desumanidade. E aqui, presidente, nós estamos, simbolicamente, fazendo a transferência de mais de 460 mil cestas básicas. 460 mil cestas básicas. Uma iniciativa chamada Brasil Fraterno, validada com Vossa Excelência, que envolve o Pátria Voluntária, através da chancela da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que no seu aniversário, ao invés de pedir presentes, pediu cesta básica por ver o sofrimento do seu povo. Envolve o Sistema S, onde eu faço aqui já o meu agradecimento, a Federação das Indústrias do Estado do Pará, a FIEPA, a Confederação Nacional das Indústrias, CNI, a Confederação Nacional do Comércio, que aqui também estão contribuindo para cestas básicas, para que chegue justamente à população mais vulnerável. Essa iniciativa também contou com o apoio da Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB Pará, que também se mobilizou para juntar-se a nós nessa iniciativa de atenuar o sofrimento do povo brasileiro. Temos muito a fazer, mas como Gilson Machado falou, esse é um time que rema para frente e nós estamos empenhados em trabalhar pelo brasileiro que mais precisa. A nossa missão é não deixar ninguém para trás. E essas cestas básicas simbolizam, sim, um alento para aquelas pessoas que estão sofrendo. Mas com força e coragem, nós vamos cada vez mais trabalhar por esses brasileiros, mostrar que existe esperança, mostrar que existe, sim, providência, pois o Brasil é maior que tudo isso e o povo brasileiro saberá superar esse desafio. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa tarde a todos. É um prazer rever velhos colegas aqui. Afinal de contas, vim algumas vezes ao Pará, lá atrás convidado pelo Éder Mauro, e fizemos um grande movimento aqui nesse estado. Hoje, nós temos ao nosso lado muitos deputados que estão imbuídos de buscar meios para ajudar o país a crescer, a voltar ao seu nível de emprego e, nesse momento, colaborar com aqueles que perderam muito ou quase tudo por ocasião da pandemia. O governo federal, fique bem claro, não mandou fechar comércio, não apoiou a política do fique em casa, a economia a gente vê depois, não destruiu empregos, muito pelo contrário, sempre falou que tínhamos dois problemas pela frente, o vírus e o desemprego. Lamentavelmente, como efeito colateral da política de destruição de empregos, fique em casa, lockdowns, toque de recolher, entre outras coisas, cresceu a massa de pessoas que nada mais tem, ou quase nada mais tem, e precisa do Estado num momento difícil como esse. Essa passagem por aqui, como tivemos há pouco em Manaus também, visa colaborar com aqueles mais necessitados, através de vários ministros que integram o nosso governo, para atender a essas pessoas. É um momento de humanidade para com essas pessoas, onde, infelizmente, a gente vê que aqueles que retiraram os empregos não fazem quase nada por aqueles que foram desempregados no seu estado. Assim sendo, eu cumprimento mais uma vez os parlamentares que estão aqui, até mesmo de outros estados, prestando solidariedade nesse momento. O nosso Brasil, tirando aqueles países que produzem a vacina, é o que mais vacina em números absolutos em todo o mundo. Isso é um trabalho que vem lá de trás, do general Pazuello à frente do Ministério da Saúde, que fez o dever de casa lá atrás, e não comprou o ano passado, praticamente, apenas fez muitos contratos, porque precisava passar pela Anvisa. Seria uma irresponsabilidade do governo despender recursos para algo que ninguém sabia o que era ainda, porque não estava no mercado.
alguns poucos países do mundo começou a vacinar em dezembro. O Brasil começou em janeiro. A gente espera, nos próximos meses, conseguir um número considerável de vacinados para que nós possamos, então, voltar à nossa normalidade. Fazer com que brotem novamente os empregos e a nossa população viva numa situação diferente do que vive hoje. Eu só tenho a agradecer aos meus ministros, agradecer àqueles que colaboraram com as doações dessa cesta básica, a primeira-dama também, que faz um trabalho nesse sentido, através do Pátria Voluntária, em especial, juntamente com o nosso ministro João Roma, da Cidadania. Assim sendo, muito obrigado a todos. É uma satisfação passar por aqui, rever o nosso povo ali fora. Tem aqui um sósia meu, tira a máscara porque o pessoal vê que você é sósia meu. Tem um sósia meu que eu conheci agora aqui. Já somos amigos. E quando tiver uma missão muito difícil, você vai no escalão precursor para resolver os problemas. Qual é o teu nome? É Bolsonaro. É o Bolsonaro aí. Muito obrigado a todos. E até um novo retorno, se Deus quiser. Está encerrado este ato. Você acompanhou ao vivo a entrega de mais de 460 mil cestas básicas do programa Brasil Fraterno a comunidades tradicionais na cidade de Belém, no Pará. O presidente Jair Bolsonaro participou dessa entrega. A iniciativa busca garantir a segurança alimentar de 178 mil famílias e contou com investimentos de mais de 65 milhões de reais do governo federal. A gente fica por aqui, você confere essas e outras informações nas nossas redes sociais. Uma ótima tarde e até a próxima!